Hoje eu quero tratar com vocês de uma questão corriqueira, ao mesmo tempo que ela é corriqueira, ela é uma questão muito delicada. É a relação de um irmão para com o outro, no que diz respeito à exortação, à admoestação e, como se sempre fala, a confrontação. O termo confrontação às vezes assusta, porque dá-se a ideia de atrito, né? Sempre que fala-se em confronto, usado em determinadas situações, por exemplo, quando um noticiário vem veicular uma notícia no seguinte sentido, houve um confronto entre policiais e assaltantes. Então houve um confronto, às vezes até de maneira mais grave, resultando em mortes, ferimento de arma de fogo, por exemplo. Então o texto e o jornalista, o âncora, ele traz a nós a ideia de confronto, houve um confronto. Esse é um termo negativo. Houve um confronto, mas a gente leva para a questão negativa. Então, na relação entre as pessoas e até mesmo nós como crentes, todos os dias nós confrontamos alguém ou somos confrontados por alguém. Questões até rotineiras, como, por exemplo, uma mãe que chega para o seu filho e faz a seguinte pergunta: você não vai arrumar o seu quarto? Você não vai arrumar a sua cama? Ela está confrontando no seguinte sentido: filho, não deixe o seu quarto, a sua cama desarrumada. Marido para com a sua esposa. Por exemplo, a questão de sair no horário. Meu amor, nós precisamos e temos horário para chegar. De uma certa forma, o marido está confrontando a esposa com relação ao atraso. E vice-versa. Então, em todas as nossas relações, meus irmãos, em todas as nossas relações, diuturnamente, nós sempre exortamos, admoestamos, confrontamos alguém e somos confrontados também por alguém. É interessante deixar isso claro quando nós usamos, então, o termo confronto. Num aspecto positivo. E eu quero ler um texto com os irmãos e analisar esse texto à luz de 4 passos para que nós consigamos exortar, admoestar ou confrontar um irmão à luz das Escrituras. A ideia é nós termos um padrão bíblico para que nós, quando formos exercer sobre alguém, ou alguém exercer sobre nós a exortação, a admoestação e a confrontação, o façamos de maneira adequada. Então eu quero ler um texto com os irmãos para que juntos pensemos a respeito. Abra a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo de número 12. É o texto onde Natã exorta, admoesta, até mesmo confronta o rei Davi. Não vou entrar em muitos pormenores sobre o ocorrido, mas eu quero analisar com os irmãos a ideia da exortação, a ideia da admoestação e a ideia do confronto que Natã processou, operou
sobre Davi. Então, pedindo licença aos irmãos, eu quero apenas tratar nesse aspecto, tá bom? Então, abra sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo de número 12. Nós vamos ler até o verso de número 15. O texto diz assim, eu vou ler bem devagar. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha um rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com os seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então, disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Os irmãos prestaram atenção na leitura. Eu fiz bem devagar, obedecendo toda a pontuação, para que os irmãos compreendessem a narrativa. Natã foi confrontar Davi pelo pecado que Davi havia cometido. Os irmãos sabem que Davi, como rei, deveria ir à guerra. Ele não vai à guerra, ele desobedece o Senhor. E o seu exército lá está. Quando ele olha a mulher de Urias, Batseba, o texto fala que ele põe os olhos nela. A impressão que se dá é que foi assim algo imediato, né? Foi, tá, olhou e chamou, não. Isso na língua original, a ideia é que aquilo foi um processo, aquilo demorou.
Davi primeiro não quis ir para a guerra, quis paz, tranquilidade. Então ele não vai à frente do seu exército. E ele começa então a olhar para a esposa do seu general. Manda com que ela suba. Tem relação sexual com ela, ela fica grávida. Urias estava na guerra, o seu marido. Davi manda chamar Urias para que ele se deitasse com a esposa, de maneira que depois poderia dizer que ela ficou grávida por conta daquela relação que o seu marido teve com ela. Ele não admite isso. Ele foi mais nobre que Davi. Ele ficou à porta, não quis de fato deitar-se com ela. Como eu ficaria aqui, o meu exército na guerra? Não deu certo a primeira tentativa de Davi em esconder o seu pecado. Como isso não deu certo, ele, pelas próprias mãos de Urias, manda ao general um documento, uma carta selada, dizendo para o seu general colocar Urias à frente da batalha para que ele morresse. Isso ocorre. A partir daí, então, Davi traz Batseba para o palácio e a assume como esposa. Há um tempo nessa questão. Até porque, se os irmãos perceberem, o filho de Batseba já tinha nascido. O filho que te nasceu morrerá. Então, no mínimo, nesse processo todo de confrontação do pecado de Davi, do cometimento do pecado até a confrontação, no mínimo 9 meses. Os irmãos estão entendendo? Não foi algo imediato, que às vezes a gente lê a Bíblia, acha que as coisas acontecem numa velocidade como a leitura. Mas prestando atenção na leitura, na narrativa, a gente chega à conclusão que, no mínimo, levou 9 meses, desde que quando Batseba engravidou até o nascimento do filho, que veio a falecer depois por próprio o Senhor falando. Assim sendo, Davi ele tenta esconder, como disse, no mínimo 9 meses, só que do Senhor nós não conseguimos esconder coisa nenhuma. E a primeira questão que eu quero levantar aqui, meus irmãos, é que a admoestação, a exortação, a confrontação é algo que deve ser exercida, porque é ordem do Senhor. Olha que interessante, versículo 1 do capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Por isso, meus irmãos, que toda vez que nós formos exortar, admoestar, confrontar, ou alguém fizer isso conosco, uma das primeiras coisas que nós devemos avaliar é que esse processo, ele é um processo abençoador porque veio do Senhor. Isso tem que ficar muito claro. Por que isso é importante nós entendermos? Porque quando a admoestação, a exortação, a confrontação, ela é realizada com a consciência de que o Senhor está no processo, eu vou fazer tudo isso com um objetivo: que o meu irmão, minha irmã, ou eu mesmo, quando ocorrer comigo, eu faça exclusivamente por causa do próprio Deus. O que eu quero dizer com isso? É que na maioria das vezes, se não quase que todas as vezes, e principalmente em casa, nós admoestamos, exortamos e confrontamos porque a pessoa fez algo que eu não gostei. Os irmãos entendem? E quando eu vou exercer o papel da exortação, admoestação, confrontação,
eu tiro o Senhor desse processo. E eu assumo como a referência do processo. E a referência é o que eu gosto ou o que eu não gosto. Eu deixo de fazer, de operar esse processo, pensando no Senhor e pensando naquele a quem eu vou exercer esse processo da admoestação, exortação e da confrontação. Por isso, meus irmãos, é que é de suma importância que nós já conversamos que isso ocorre em todo o tempo, que nós pensemos de forma muito consciente que o Senhor é quem nos manda, é o Senhor quem determina, é o Senhor que é a referência. Nós só vamos exortar, admoestar e confrontar por causa do Senhor. Se isso não tiver claro, meus irmãos, a nós vamos ter um problema muito sério, porque isso vai ocorrer e às vezes nós pensamos que é algo que nós estamos fazendo em nome do Senhor, mas na realidade não. É porque eu estou triste, é porque eu fui afrontado, os meus desejos não foram atendidos. Os irmãos entendem? E aí, a maneira, a metodologia será completamente outra. Quando Paulo fala, falai a verdade em amor, ele trata tanto do conteúdo como a metodologia. Falai a verdade. Qual o conteúdo? Nós precisamos nos relacionar sob a verdade. Só que tem uma metodologia em amor. Os irmãos entendem como isso chega a ser sutil hoje para nós por conta da influência que nós temos recebido. Então, todas as vezes, meus irmãos, que nós fomos exercer o ministério da exortação ou o papel naquele momento para exortar, confrontar, admoestar, precisamos entender isso. O Senhor está nesse processo. Ele é a referência. E eu somente vou fazer isso por causa do Senhor, não é por minha causa. E por amor a Ele. Se os irmãos entenderam isso, é o primeiro passo e o passo fundamental. É crucial. É algo que, sem essa condição, toda a nossa relação, todo o papel que exercemos, no que diz respeito a confrontar, a exortar e admoestar, ela é motivada somente pelo meu coração. E eu sou a referência. Ficou claro isso? A ideia, por exemplo, você e seu marido dentro de casa. Você e seus filhos. Vocês percebem que, na maioria das vezes, as divergências que temos no interior das nossas casas surge principalmente porque nós colocamos o Senhor à margem e fica patente a referência humana, o desejo humano. Se os irmãos entenderem isso, nesse primeiro aspecto do capítulo 12 de 2 Samuel, e exercer isso de maneira séria, correta, vai implicar em que nós continuaremos a fazer o que estamos fazendo, mas com um objetivo. E o Senhor está nesse processo. E a metodologia será totalmente outra, o conteúdo será totalmente outro. Ficou claro aos irmãos? Ficou claro? Podem comentar no chat, antes de nós prosseguirmos. Eu digo isso porque nós chegamos num momento, meus irmãos, de impaciência,
Nós estamos num momento de que as pessoas, por conta do que passamos da Covid, as pessoas se acham no direito de fazer o que querem. Então nós estamos num momento bastante delicado da história da igreja, nas famílias. É como se o sofrimento causado a nós pela pandemia nos desse o direito de fazer com as pessoas, no que diz respeito à admoestação, à exortação e à confrontação, uma batalha, uma guerra, uma disputa, uma luta de ego. Mas quando nós olhamos aqui, o Senhor enviou Natã a Davi. Os irmãos perceberam? Ficou claro? Quero continuar então. 4 considerações que precisamos ter, meus irmãos, partindo desse pressuposto que nós entendemos que toda exortação, admoestação e confrontação tem o Senhor como centro. Então muda totalmente a nossa perspectiva. Mudando a perspectiva, há 4 elementos nesta exortação como pressuposto o Senhor como centro. Primeiro, esse primeiro elemento é o que nós chamamos de consideração. O que é isso? O que Deus quer que a pessoa veja quando nós estamos exortando, ou que nós vejamos quando somos exortados. Então, a consideração tem a ver com o objetivo. O que eu quero com a minha exortação? Qual o resultado que eu almejo? Aí os irmãos entendem por que o primeiro passo na exortação, a demonstração e a confrontação é entender que o Senhor é o centro desse processo. Porque se eu tiver como pressuposto que eu exorto, eu admoesto e confronto, tendo o Senhor como centro, eu considero o meu objetivo, o meu alvo, que a pessoa entenda que ela pecou contra o Senhor. Os irmãos entendem isso? Contra o Senhor. Ainda que eu possa ser, num primeiro plano humano, vítima. Então alguém falou mal de mim, a ideia de confrontar, exortar, admoestar, não é me colocar como vítima, mas é fazer com que a pessoa considere que aquela atitude, que apesar de ser contra mim, num primeiro momento foi contra o Senhor. Se nós não entendermos isso, meus irmãos, eu sou a referência nesse processo. Então é o meu ego que ele aflora, é a minha forma de pensar, eu sou mais forte, e começa a disputa. Primeiro, então, eu tenho que perceber o que Deus quer que a pessoa veja. O que Deus quer que eu veja quando admoestado sou. E aqui uma questão muito prática, que ainda, meus irmãos, que uma pessoa venha te admoestar, exortar ou te confrontar, sem colocar o Senhor como centro, ainda assim, receba esse processo como algo abençoador. Deus, o que o Senhor quer que eu veja a respeito, ainda que a pessoa tenha sido rude, áspero, irado, ele não entendeu que o Senhor é o centro desse processo. Mas eu entendo. Eu entendo. Então o que o Senhor quer que eu veja, Senhor? O sábio ele vai entender assim. Uma das facetas da sabedoria, meus irmãos, nesse processo, ainda que alguém venha me admoestar sem ter o Senhor como centro, ela que é o centro, os desejos dela é o centro, eu venha a reagir com sabedoria. Que apesar da maneira incorreta, pecaminosa, o que Deus está me mostrando com isso? Os irmãos entendem? Os irmãos entendem como facilita a nossa relação diária com as pessoas?
Os irmãos entendem que nós vamos crescendo em maturidade, porque isso acontece diariamente nas nossas casas, nas nossas relações de marido e mulher, nas nossas relações de pais e filhos, nas nossas relações entre amigos e colegas, entre irmãos. Diariamente nós somos confrontados, exortados, admoestados. E se nós não entendermos com sabedoria o que Deus quer nesse processo, pode ocorrer, meus irmãos, que tudo venha a resultar em inimizade, em amargura. Olha a coisa como vai desenrolando, como vai desenvolvendo, quando na relação de admoestação, exortação e confrontação, duas pessoas são totalmente imaturas. Aí eu quero aplicar mais uma vez. Imagine um marido e mulher. Imagine pais e filhos. Onde, apesar que nós pressupomos que os pais são mais velhos, às vezes agem com mais imaturidade do que os próprios filhos. Os irmãos entendem? Então, meus irmãos, é olhar para a vida da outra pessoa e com um alvo. Deus quer, Deus deseja. É da vontade do Senhor que ela não peque contra o Senhor. Se esse não for o meu objetivo, se esse não for o seu objetivo, nós continuaremos tendo relações entre nós distorcidas. E ainda que coloquemos versículos bíblicos, a nossa motivação não tem nada a ver com o Senhor. Não são poucas as pessoas que na igreja não se falam. Não são poucas as situações nas igrejas em que há desavenças, amarguras, ciúmes, inveja, discórdia, por causa de uma palavra que foi falada, colocada de maneira imatura. E aquela pessoa que também é imatura recebe com esse tipo de mentalidade. A coisa vai se aprofundando. Marido e mulher que há anos trazem mágoas no coração, como demonstração realmente de falta de sabedoria e total imaturidade. Então, o primeiro elemento na nossa admoestação, exortação, confrontação é considerar o nosso alvo. O que eu quero, o que eu desejo. E aí, tirar satisfação, me vingar, humilhar a pessoa. Olha quantos objetivos pecaminosos nós podemos ter em nome de Deus, mas que na realidade não tem nada a ver com a agenda de Deus. Entenderam? Gostaria que você se manifestasse aí, pode escrever, não há nenhum tipo de problema. O segundo elemento, meus irmãos, então, é levar a pessoa a confessar o seu pecado. Percebo que Natan, ele foi sábio, até porque, meus irmãos, o rei, ele não poderia ser exortado da maneira que foi. Natan, ele foi corajoso. A ideia do texto é que Natan, ele se viu numa situação delicada e já pensando no seguinte: eu vou fazer isso, mas vou perder minha vida. Até porque Davi, os irmãos conhecem a história de Davi, ele tinha sangue nas mãos. Alguns dizem sangue no olho. Davi era um homem de guerra. Apesar de que o seu pecado iniciou pela sua preguiça, a sua falta de cumprimento da lei em acompanhar o seu exército.
mas ainda assim era um homem que tinha no seu currículo muitas mortes. Então Natan, pelo contexto, ele foi exortar, admoestar, confrontar Davi já com a ideia: eu vou fazer isso, mas não volto mais. Eu vou morrer. Ele conta uma história do homem rico e do homem pobre. E em seguida, isso leva a Davi a fazer a lei ser cumprida. Aí ele faz, é o outro. Quem fez isso no meu reino deve morrer. E pela ovelha restituir 4 vezes mais. De onde ele tira isso? Da lei. Correto. Só que é em cima dos outros, né? Ele não. No mínimo 9 meses escondendo esse pecado. Os irmãos entendem? Como o pecado, ele terrível. E faz com que nós venhamos a ter uma análise, uma autoanálise deturpada a nosso próprio respeito, abrandando, inclusive, não somente o pecado, mas tentando abrandar também as suas consequências. Mas para com os outros, meus irmãos, a lei. Os irmãos entendem a sutileza. Então, Natan, ele foi mandado até Davi com esse propósito. Ele conta essa história e Davi fica irado, porque é o outro, né? Quando Natan fala para ele, Davi, esse homem é você. E ele então inicia, meus irmãos, Natan, ele inicia trazendo à tona a respeito da pessoa do Senhor. Lembra que Deus que manda Natan admoestar Davi. Olha o que ele fala. Então disse Natan a Davi, verso 7, tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Agora ele vai mostrar a Davi quem era Deus. Eu te ungi sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Olha que Natan está fazendo com que Davi se recorde. Olha o tipo de admoestação. Quem ele está colocando como referência, meus irmãos? O próprio Deus. Para levar Davi a uma confissão. A quem? Ao Senhor. Então ele vai colocando, vai realçando, vai trazendo, meus irmãos, a respeito do que o Senhor fez com Davi, mas com o objetivo de falar: Davi, o seu pecado é contra o Senhor. Olha o que ele fez para você. E ele vai narrando, então, de maneira muito criteriosa, a respeito: olha, eu que te ungi rei, eu te livrei de Saul. Verso 8, te dei a casa, as mulheres, quer dizer, eu te dei tudo, eu fui misericordioso com você. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor? Os irmãos estão percebendo a questão do conteúdo e a metodologia? O conteúdo é o próprio Deus. Os irmãos estão entendendo como nós fazemos em nossas casas? Ai, você deixou o papai triste. Ai, você deixou a mamãe triste. Ai, as pessoas vão ver. Ai, 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 ai. Várias coisas que nós colocamos como, como evidência para que as pessoas venham a se arrepender e confessar o seu pecado. Só que Natan, ele não faz isso. Ele não coloca reino, ele não coloca nada. Ele fala: você pecou contra o Senhor. Apesar de o Senhor ter feito tudo por você. Olha que interessante, meus irmãos. Como que nós fazemos em casa? Você me ofendeu. Os irmãos entendem? Ainda que isso possa ocorrer. Mas nós nos vitimizamos. E quando isso acontece,
Meus irmãos, palavras ásperas, duras, palavras que buscam humilhar o outro, porque tiramos o Senhor desse processo. E aí sou eu sou a vítima. Tudo gira ao redor daquilo que eu penso, daquilo que eu acho. E eu apenas vou, provavelmente, levar a pessoa, aquela pessoa, a pedir perdão para mim. E não como algo que ele está fazendo como um processo de crescimento. Mas eu lavei a minha alma, lavei a minha honra. Olha como isso é sutil. Os irmãos entendem, eu estou falando isso porque nós estamos de fato, num período muito delicado. Nervos à flor da pele. A influência, meus irmãos, de algumas áreas do saber, em que nós não podemos mais falar de maneira aberta. Temos que buscar subterfúgios. Nós temos que medir, né, como falar. E aqui eu não estou falando que de forma áspera, tal. Eu não estou tratando sobre isso. Mas às vezes a gente fica, até a própria pessoa fica com receio de perder a amizade. Quando isso ocorre, a gente está pensando em quem? É claro, meus irmãos, que quando eu tiro o Senhor desse processo, sobra só uma pessoa. Meu ego, eu. Por isso que levar a pessoa a uma confissão. Tal é verdade que depois de tudo isto, verso de número 13, Davi disse: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Meus irmãos, entendamos a bênção que é a relação entre nós. Por mais que a pessoa que vai lhe admoestar não tenha esse objetivo, mas você que é maduro, você que é sábio, leve em consideração. Deus está querendo tratar comigo. Ficou claro? Então, primeiro é considerar o alvo. Segundo é confissão. Terceiro elemento, um compromisso em ter os princípios do Senhor. Olha que interessante. O compromisso, a ideia é quais maneiras novas da vida Deus está chamando essa pessoa. O que Deus está querendo comigo agora? O que Ele quer que eu observe? Será que é só comportamento? Ele quer que eu mude o meu comportamento. Ainda que isso seja salutar, importante, não é, num primeiro momento, isso. É levar a pessoa o compromisso de querer agradar somente ao Senhor. Amar o Senhor. Isso tem a ver com o primeiro mandamento. Isso tem a ver com um primeiro... quando eu falo primeiro mandamento, é uma questão didática, tá, meus irmãos? Porque eu tenho para mim, você pode discordar, você tem liberdade para isso, não tem nenhum tipo de problema, que existe apenas um mandamento: amar o Senhor. E um semelhante a esse, quer dizer, não tem como ser diferente. É algo que é inerente a amar a Deus, é amar o próximo. Não tem como colocar uma dualidade nessa questão. Eu amo as pessoas. Não. Então, uma coisa só. E nós só amamos a Deus e as pessoas. Isso vai ser demonstrado quando, de fato, nós temos uma relação que leve a pessoa a ter um compromisso. Que compromisso é esse? De fato, querer sempre amar o Senhor.
Por isso a exortação de Natã. Natã, o Senhor. E ele fala, pequei contra o Senhor. Eu não amei o Senhor. Eu não amei o Senhor. Eu fiz o que era mal aos olhos do Senhor. E nós vamos ver isso quando Davi ele escreve alguns salmos de confissão. Salmos que ele escreve até o Salmo 32, meus irmãos, é um ensino, é a bênção daquele que é perdoado. Na realidade, o Salmo ele tem esse caráter. A bênção daquele irmão e irmã que é perdoado. Pressupondo que pecou contra o Senhor, foi admoestado, confessou, e agora ele deseja, ele quer ter um compromisso de querer sempre agradar o Senhor. Os irmãos entendem, olha que algo assim tremendo para nós entendermos. E eu quero mais uma vez aplicar isso para você. Quando eu trato aqui com relação a marido e mulher, porque é a relação mais próxima, mais íntima. E é a relação que deveria, de fato, ser não a mais importante em termos de hierarquia, mas é que no casamento, é na relação de marido e mulher, que de fato o amor de Cristo ele é colocado de uma maneira muito prática, até porque Paulo ele coloca o casamento, ilustra a ideia do casamento na relação de Cristo e a sua igreja. Então, por isso que o lar, e nós tivemos agora o nosso encontro de casais, o retiro de casais, tratando sobre essa questão. É por isso que eu trago para você, ilustrando a questão e aplicando na questão da nossa casa. Então, meus irmãos, é levar-nos a um compromisso, ou seja, para. O que eu estou fazendo? Olha para onde eu estou indo. Isso levando em conta quem? O Senhor, como centro de todas as coisas. Por isso, meus irmãos, é esse compromisso de, olha, chega, eu preciso parar. Meus irmãos, é nesse aspecto que nós temos a ideia de que é uma vida de disciplina. Uma vida de disciplina. Por isso que a vida do crente ela deve ser uma vida disciplinada. A vida do crente deve ser compromissada, de fato, com esse Deus, e tendo Deus como referência, eu me disciplinar. Então, qual o seu compromisso? Com você e ao admoestar as pessoas. É o compromisso, né? Quais as maneiras novas na vida? Que princípios Deus tem me ensinado? O que eu preciso aprender aqui? E quero encerrar então com o quarto elemento. É a mudança. Mudança diz respeito que com esses novos princípios, novos compromissos assumidos, como é que eu aplico na minha vida? Por isso, vida cristã, meus irmãos, é pé no chão. Vida cristã, vida com Deus, é algo palpável, concreto. Vida cristã não é ficar olhando para ver se a gente enxerga anjos, flutua. Não, vida cristã, meus irmãos, é acordar na segunda-feira. Vida cristã é trabalhar. Vida cristã é corrigir os filhos. Vida cristã é a relação com marido e mulher. Vida cristã é a relação entre irmãos. Os irmãos entendem a profundidade que ao mesmo tempo e a simplicidade do ensino do evangelho? É a ideia da mudança. Que princípios eu estou me comprometendo, princípios com Deus, e que deve me levar à mudança? Quais?
Nós estamos lendo os homens e, pela graça de Deus, muitos adquiriram um livro e muitas mulheres também adquiriram outro livro que nós vamos lê-los e depois os homens se reunirão, as mulheres também se reunirão em locais distintos, diferentes, separados, para que venhamos a discutir os princípios que o autor desses livros e a autora quis nos passar, para que, por meio desses princípios, nós venhamos a perceber onde eu preciso mudar. Qual a transformação que Deus quer operar na minha vida? Por isso que o Senhor, ele, na sua palavra, ele sempre coloca por meio da boca e por meio do escrito daqueles que tiveram o privilégio assim de escrever os livros bíblicos, uma questão muito prática. Às vezes na Bíblia nós olhamos e lemos a palavra praticar, mas na maioria dos textos e principalmente nas narrativas que nos contam histórias, lá não está, olha, viu essa história? Então pratique. Até mesmo aqui, nesse texto que acabamos de ler, de 2 Samuel, capítulo de número 12, dos versos 1 a 15, não está escrito para que nós pratiquemos isso. Mas Deus não seria, meus irmãos, alguém que perderia o seu tempo para permitir e determinar que escritores bíblicos assim o fizessem, para apenas, meus irmãos, nos contar histórias. Esse texto não está aqui para que nós saiamos apenas sabendo. Esse texto, essa narrativa está incluída aqui para que, por meio dela, aprendamos alguns princípios, venhamos a nos comprometer com esses princípios, de maneira que nós venhamos a mudar. Mudar você, marido, mudar você, esposa, filho, filha. Os irmãos compreendem isso. Isso precisa ficar muito claro para nós. Porque a relação entre as pessoas, principalmente dos crentes, e voltando a afirmar nas casas, é que se dá a vida cristã. Meu irmão, principalmente agora, nesse período da pandemia, quantas vezes a gente vai na igreja? Uma vez por semana. E se você faz tempo que não vai ao culto, talvez nem uma vez por mês você foi, mas você conviveu com a sua família. Você conviveu com a sua esposa, você conviveu com seus filhos. Você foi trabalhar, conviveu com seus colegas. E agora que nós, quando trabalhando, nós temos amizades, relacionamento com pessoas incrédulas. Os irmãos entendem a profundidade que isso é? Então, de fato, Natã, ele foi mandado por Deus. E aí, para considerar um alvo, que é o próprio Deus, para levá-lo ao arrependimento, à confissão. Por isso, você e eu somos admoestados, exortados e confrontados diariamente para que nós cheguemos à conclusão: preciso confessar o meu pecado. Eu não posso dormir de uma maneira como se nada tivesse acontecido. Antes de dormir, façamos uma reflexão e chegar à conclusão que pecamos contra o Senhor. Devemos suplicar o seu perdão, a sua graça, confessar o nosso pecado. Pois leia o Salmo de número 32 na perspectiva da bênção de um perdoado. Alguém que foi perdoado pelo Senhor. Você vai perceber que Davi ele fala, olha, é uma das grandes bênçãos ser perdoado pelo Senhor. Façam isso. Tenham regozijo nisso. Então, a ideia de ser perdoado por Deus pressupõe
que nós somos totalmente diferentes do Senhor. Isso é uma grande bênção também, que nós não somos deuses, nem pequenos deuses. Isso nos leva a pensar que se nós precisamos pedir perdão ao Senhor, só há um Deus. E é por isso que ele não divide a glória dele com ninguém, porque se ele dividisse, ele deixaria de ser Deus. Por isso, devemos nos arrepender, confessar os nossos pecados, termos um compromisso sério, de maneira sábia, com o Deus que nós afirmamos amar e servir. Uma disciplina séria. Isso vai acontecer quando? De forma prática. Quando você começar a ter um conflito, e conflito, meus irmãos, deixando bem claro, ter conflito com pessoas não é pecaminoso. Pessoas que pensam diferentes e vão discutir essas diferenças, teve um conflito, não teve? A ideia é como é que eu trato as nossas diferenças. Eu posso tratar de maneira pecaminosa ou não. Então, o conflito não necessariamente é pecaminoso. Agora, quando você tem um conflito com a sua esposa, tem um conflito com a sua mulher, tem um conflito com os seus filhos, que princípios que você deve se comprometer para que em meio a esses conflitos você continue a exaltar e a glorificar o Senhor. Assim sendo, meus irmãos, a ideia então é mudança. É mudança. Eu preciso mudar. E há um critério, há uma referência, que é o próprio Deus. E eu não preciso e não devo me comparar com ninguém. Somos diferentes, pecamos em áreas diferentes, temos problemas sérios em áreas diferentes. Então eu não posso me comparar com você e você comigo. Há somente um referencial. Por isso, nos evangelhos, ou no evangelho está escrito: sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste que está nos céus. Qual a nossa referência? Qual é a nossa referência? É o próprio Deus. E se nós não tivermos, meus irmãos, esses aspectos bem firmados, bem consolidados na nossa mente, no nosso coração, provavelmente os nossos conflitos serão sempre agravados pela maneira, pela forma, pela metodologia com que lidamos com esses conflitos. Por isso, você que está comigo nessa noite, nos ouvindo, louvo a Deus pela sua vida. Estamos agora com 16 aparelhos ligados, provavelmente mais pessoas. Pensemos nisso. E fica aqui então a minha exortação, a minha admoestação, o meu confronto para com você. Mudemos, com base no compromisso assumido com os princípios que o Senhor mesmo estabeleceu, já tendo confessado os nossos pecados e considerando, meus irmãos, o alvo ser como Jesus Cristo. Sempre avalie, sempre coloque na balança esses elementos, para que toda a nossa relação, apesar dos conflitos, seja uma relação que exalte e glorifique ao Senhor, principalmente no seu lar, na sua casa. Olhe para sua esposa com esse olhar. Olhe para o seu marido. Entenda, meus irmãos, dessa forma. Vamos orar, pedir ao Senhor misericórdia, e após a oração, então, nós encerraremos esse estudo bíblico que espero no Senhor ter lhe ajudado, ter colaborado com você, talvez aí em algumas dúvidas, algumas questões, em alguns conflitos. Talvez amanhã você tenha algo a enfrentar que está te trazendo
uma certa preocupação. Leve em consideração o Senhor estando nesse processo. Meus irmãos, esses 4 elementos serão de fato colocados de maneira adequada. Oremos ao Senhor. Pai, ajude-nos, ó Deus, a entender que todo esse processo é para, ó Deus, que venhamos ser instrumentos nas mãos do Senhor na vida de outros irmãos, assim como os outros irmãos serão na minha vida. Nos ajude a ter, ó Deus, esse coração, um coração sábio, para que, ó Deus, nessa relação, dentro da família, do trabalho e principalmente, ó Deus, na relação entre irmãos, tenhamos, ó Deus, de fato, a vontade, ó Deus, de exortar, confrontar, admoestar, mas no Senhor. Assim sendo, ó Deus, tire-nos, ó Deus, do centro deste processo e nos ajude a entender, Deus, que o Senhor é o centro de toda a nossa vida. Obrigado, Deus. Quero agradecer por cada irmão, cada pessoa que aqui está ouvindo, para que o teu nome seja exaltado. Assim nós oramos, grato, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.